Amém. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que vocês estão, povo amado? Povo abençoado, como é que vocês estão? Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Que o Espírito Santo de Deus continue abençoando, dando vitória, saúde, trazendo alegria ao coração de cada um de vocês. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe o seu dia, abençoe sua tarde, sua noite, sua madrugada, seu amanhecer. Que o Espírito Santo de Deus esteja na direção da vida de cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe meus inscritos, Deus abençoe aqueles que também não são inscritos, Deus abençoe a você que está passando aqui por este canal, ouvindo esta palavra, que o Espírito Santo de Deus esteja com você. Em o nome de Jesus, amém? Jesus Cristo, Deus poderoso, me deu uma mensagem para trazer para a tua vida. Um despertamento de Deus, uma vigilância, um lembrete por amor, porque Ele nos ama. O Senhor, Ele sempre está nos mostrando. Ele é um pai. Um pai está sempre cuidando dos filhos. Aquelas crianças pequenas, o pai está sempre falando, meu filho, ó, quando sai, né, vai para a escola, já tão grandinho um pouquinho, ó, não vá para esse outro lado não, cuidado ao atravessar a rua, tenha vigilância, meu filho, cuidado, não fale com gente estranha na rua, não pare para ninguém, e aquelas recomendações, né, quando eu falo pai e mãe. Quando é amanhã, a criança vai novamente as mesmas recomendações. Quando é depois, a semana inteira, sempre a mãe e o pai, os pais estão ali recomendando. E assim é o nosso Deus conosco. O nosso Salvador Jesus Cristo é a mesma coisa conosco. Muitas das vezes é porque a gente não escuta, não dá atenção, não para ouvir as recomendações do nosso Mestre. Mas Ele todo dia, toda hora, não é nem todos os dias, toda hora, Ele está nos ensinando como devemos viver com cautela, vigilância, para não cair na tentação do mal. É assim que o nosso Paizinho faz conosco. Amém? Então vou trazer essa mensagem da parte de Deus para a tua vida nesta manhã, como Ele trouxe para a minha vida também. Eu sou grata a Deus por isso. Se encontra essa mensagem em Mateus, no capítulo 4. Eu vou ler o versículo 1, que diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha, Jesus, ele não foi simplesmente, ele foi levado. O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como assim, né? A gente vai parar para pensar, meu Deus, como assim? Jesus Cristo foi levado para ser tentado, mas foi necessário. Foi necessário. Esse exemplo. Olha que aqui foi no começo de tudo. Quando Jesus foi batizado. Foi no começo da caminhada dele aqui nessa terra. Jesus foi... Primeiro, o que foi a primeira coisa que aconteceu com Jesus foi levado para ser tentado. Eita, Jesus! A gente não aguenta nada, né? Qualquer desafio a gente já fica, meu Deus, mas eu oro, mas eu jejum, por quê? O próprio Jesus foi levado para ser tentado. Aí diz assim, o 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Não foi assim que Jesus chegou no deserto que ele foi tentado, não. Não, Jesus botou o pé no deserto, o diabo já veio tentar ele, não. Ele ficou 40 dias. Depois de 40 dias, ele sentiu fome. Ele estava frágil. No 3 fala assim, o tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele não falou assim, se tu é filho de Deus, manda que desça manjar do céu, porque já tinha descido manjar do céu, né? Outra vez.
um tempo mais atrás. Deus desceu manjar do céu para aquelas pessoas que estavam no deserto com fome comerem. Mas o diabo não lembrou Jesus disso. Olha, manda descer manjar do céu. Não. Manda que Deus traga, pede para que os teus anjos do céu venham te alimentar. Eles vieram depois. Mas nessa hora o diabo não lembrou. Ele lembrou o quê? O que estava na vista de Jesus. Pedra. O que era que estava ali nas vistas, na frente de Jesus Cristo? Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. O que era que estava ali na frente de Jesus? Pedra. Ele estava no deserto, rodeado de pedra. Eu imagino aquele deserto, aquelas serras, aqueles montes, tudo cheio de pedra. Então, muitas das vezes, acontece assim conosco. Nós somos tentados por coisas que estão na nossa frente, que muitas das vezes a gente acha que é um banquete. Muitas das vezes que a gente acha... Tá meio esquisita aqui a imagem do meu celular. Tá vendo? Tá meio esquisita, meio... né, nem uma nuvem, nem, parece neve, mas vamos lá. O que importa é a palavra, né? Então, aquilo que está na nossa frente, muitas das vezes a gente acha que é um banquete. Eita, meu Deus, o milagre de Deus chegou. Muitas das vezes não é. É uma tentação. Então, Jesus, ele falou, né? Manda que essas pedras se transformem em pães. Ali para Jesus era fácil demais. Para Jesus ali nada era difícil. Era fácil. Só era Jesus falar assim. Pedras se transformam em pães agora. As pedras iam se transformar. Então, olha como o diabo ele é astuto. Ele sabia que Jesus Cristo ele tinha poder para transformar aquelas pedras em pães. Então, já está aqui na frente do banquete, já está aqui. Mas era uma armadilha, entendeu? Porque se Jesus transformasse ali, ele ia obedecer a quem? O diabo. Ele ia transformar, entendeu? Então, o diabo ia sair ganhando porque Jesus obedeceu a ele. Mas a sabedoria do nosso mestre. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E mais na frente aqui, a gente vê que o diabo, ele também citou a palavra de Deus. Mas eu quero ler só até aqui, porque eu quero trazer esse lembrete para a tua vida. Vigie com as coisas fáceis, com os banquetes. Muitas das vezes você está passando por uma necessidade muito grande. Não estou dizendo só necessidade de fome, mas necessidade de qualquer outra coisa. E vem as propostas. Essa proposta é linda. É maravilhosa, eu não posso perder. Mas você orou a Deus? Você perguntou ao Senhor se é certa essa proposta para você? Se é boa, se ela vem de Deus? Ou simplesmente é uma tentação, para que depois que isso aí for consumado, você perder o seu sono, você não tem mais paz. Ou você até se afastar de Deus. Porque dependendo da nossa situação, dos nossos erros, se a gente não buscar a presença do Senhor, nós podemos até se afastar dele, porque nós não se achamos mais dignos de estar na presença do Senhor, porque nós fizemos algo tão errado que nós falamos assim, meu Deus, mas como é que eu estou na presença do Senhor, uma pessoa dessa? Isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu comigo. De eu me sentir tão falha, sabe? Que eu falo assim, meu Deus, como é que eu estou na igreja? Estou na casa de Deus, estou buscando a presença do Senhor, mas eu estou pensando nisso, eu estou com o coração desse jeito. Entendeu? Então, vigie com as armadilhas. Essa passagem aqui, o Senhor, e foi aqui quando ele foi batizado, ele já nos trouxe esse lembrete para que nós viéssemos vigiar. Então, nesta manhã, nesta hora que você está vendo esse vídeo, o Senhor trouxe essa lembrança ao meu coração para eu lembrar você também. Para eu levar para você. É um recado de Deus para a tua vida. Vigia nas coisas fáceis, nas propostas. Ora primeiro a Deus e pergunta. Eu vou falar uma coisa para vocês.
meus irmãos, minhas irmãs, meus inscritos, família amada. Hoje eu tenho a minha casa, glorificado seja o nome do Senhor, eu moro aqui, mas a minha casa está em processo na justiça. Irmã, que isso? Sim, sim, glorifico a Deus por tudo. Por quê? Por que, irmã, isso aconteceu? Porque eu não vigiei. Eu não tomei nada de ninguém não, tá? Não entrei no que é dos outros assim sem autorização, sem comprar. Eu comprei, eu paguei. Mas eu não vigiei, não era esse local. Eu acredito que não era esse local que Deus tinha preparado para a minha vida. Mas eu creio que Ele pode transformar, porque Deus, Ele transforma. Algo ruim na nossa vida, Ele transforma em bem. Então, eu comprei, eu não vigiei, eu não procurei saber se realmente essa pessoa que estava me vendendo é o dono verdadeiro, se eu poderia entrar nessa situação. E eu achei a oferta boa e eu comprei. Mas só que depois apareceu um segundo dono. E isso me levou a um desgaste. Vou falar essa palavra, um desgaste muito grande. Mas o Deus da minha vida, o Espírito Santo de Deus, Ele é o meu conforto, Ele é o meu advogado, Ele é o meu juiz. Ele viu e Ele vê todas as coisas. Eu não entrei simplesmente de propósito, não. Eu sei que é assim, mas eu vou entrar. Eu não vigiei simplesmente. Então, eu estou dando esse testemunho, né? Alertando a vocês que vigiem. Diante dessa palavra, eu não posso esconder algo que aconteceu com a minha vida. Eu quero trazer esse exemplo da minha vida para vocês, que isso aqui acontece. Essa situação que Jesus passou aqui, essa tentação, ela acontece conosco. Entendeu? Tá na frente, tá aí, você vai perder. Se você não quiser, outra pessoa vai querer. É bom, isso aqui não tem medo, não tem perigo. E vem as facilidades, as palavras lindas. E dependendo da nossa fragilidade, que foi o meu caso também, não estava com 40 dias de fome, de sede, mas eu estava numa fragilidade muito grande. Ah, irmã, eu estou falando, a irmã já está botando que ela tadinha. Não. Simplesmente eu errei, eu não vigiei. Então, o que aconteceu com a minha vida, eu não quero que aconteça com a vida de vocês, com a vida de ninguém, porque é um desgaste muito grande. Então, essa palavra do Senhor veio nos despertar, amém? Que ela sirva para você, que você fique vigilante. Ore primeiro a Deus, pergunte se é bom, se é certo para mim, porque nem todos banquetes que você vê numa mesa farta vai saciar a tua fome. Amém? Nem todos os banquetes vai saciar a tua fome. Então vigia, minha irmã, vigia, meu irmão. Que nós venhamos vigiar, que nós venhamos ficar atento à palavra de Deus. Que nós venhamos colocar o nosso Deus em primeiro lugar na nossa vida. Que nós venhamos seguir a palavra de Deus, ver os exemplos, ver aqui o que é que o Senhor está falando. Essa mensagem aqui que o Senhor Jesus Cristo deixou aqui para mim e para a tua vida não foi por acaso. Ah, mas Jesus deixou aqui escrito só para a gente saber o que Ele passou. Não é só para isso. Não, é para a gente seguir, é para a gente ter vigilância. Jesus deixou aqui um lembrete. E todos os dias Ele está falando conosco, como eu falei no começo desse vídeo. Como a gente fala com nossos filhos, vigia, cuidado, não fala com ninguém na rua, cuidado. Até os filhos grandes, quando sai, a gente ainda pergunta, meu filho, você, quer dizer, não pergunta, recomenda, meu filho, você vigia, tá? Toma cuidado, se afasta de onde tiver um montinho de gente ali conversando, os amiguinhos, cuidado com seus amigos, se afasta. Então, Senhor Jesus Cristo, Ele faz isso conosco todos os dias. Então, essa mensagem está aqui para nos lembrar o que Jesus passou, as tentações. E as tentações, quando vem, não é algo que você fica coisas que de muito sacrifício, não.
São as coisas mais fáceis. Que você até se pergunta assim muitas das vezes, mas como eu não pensei nisso? É verdade. Como eu não pensei nisso? Está resolvida a situação. Eita, muitas das vezes não é. Amém? Muitas das vezes não é de Deus. Muitas das vezes é uma cilada. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer reflexão sobre essa mensagem para a tua vida. Que você venha abrir os seus olhos. Eu creio que essa palavra não está chegando até você por acaso. Que o Espírito Santo de Deus venha iluminar a tua mente. Venha renovar. Que você venha orar. Você venha pedir a Deus o discernimento. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixe o seu like. Comente nesse vídeo. Me ajuda a semear a palavra de Deus. Para que ela vá de encontro a muitas vidas que estejam necessitando de ouvi-la, como eu e você. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se inscreva neste canal, Momentos de Fé com Ana Lúcia. Deus abençoe em nome de Jesus.